Deus, com a paz do Senhor, eu quero compartilhar uma palavra de Deus nessa noite também para a sua vida. No livro de Jeremias, capítulo 18, uma palavra bastante conhecida, mas que tem um sentido todo especial nessa noite para a minha vida, para a sua vida. Eu sei que é uma palavra que você conhece, mas o interessante é que a palavra de Deus ela se renova todos os dias. E em Jeremias, capítulo 18, somente o versículo 1 e 2, que diz assim: a palavra que veio ao Senhor a Jeremias dizendo: levanta e desce à casa do oleiro, e te farei ouvir as minhas palavras. Vamos mais um versículo 3, diz assim: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4, e como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu os olhos do oleiro fazer. Eu glorifico o nome do Senhor, porque nessa noite eu tenho certeza que eu e você somos vasos nas mãos do oleiro, na mão do nosso Deus. E o interessante é que quando nós falamos de vasos, a primeira palavra que vem ao nosso coração é Jeremias 18. Dificilmente a gente vai pensar em outra palavra. Quando nós falamos de vaso, tratamos de vaso, sabemos que nosso pensamento, nosso consciente, já vai direto lá em Jeremias 18. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu fiquei maravilhada, porque Deus, Ele escolhe lugares específicos para falar conosco. Nessa noite eu não sei onde você se encontra, se você se encontra dentro da sua casa, na sua sala. Eu não sei se você está diante de um computador, se você está diante de um celular. Mas o importante é que o Senhor quer que você, por um momento, você venha observar o que Ele quer tratar com você nessa noite. Eu e você somos vasos. E não importa aonde nós vamos estar, qual lugar nós vamos estar, para que Deus venha tratar conosco. E nessa noite Ele precisa somente de um espaço no teu coração para falar com você. E quando Ele chama a Jeremias, me faz entender dentro dessa palavra lá no capítulo 1, no capítulo 18, do versículo 1, Deus ordena que ele desça à casa do oleiro. Deus ordena, dá uma ordem para Jeremias: Jeremias, vem cá, porque eu quero te mostrar algo. Nessa noite Deus quer te mostrar algo, Deus quer revelar algo para a tua vida. E o interessante é que Deus ele não fala com o homem de qualquer maneira, Ele sempre tem uma oportunidade específica, um lugar específico para falar. O interessante é que o homem, sendo como um vaso na mão do oleiro, ele tem que aprender a ouvir e a obedecer à voz de Deus. E Jeremias, como um bom profeta que ele era, a Bíblia diz que ele ouve e ele obedece, porque ele vai naquele lugar ali específico que Deus preparou para ele ver algo que Deus queria lhe mostrar, que Deus queria mostrar para ele naquele lugar. E a Bíblia diz que naquele exato momento, quando ele desce à casa do oleiro, começa a entender, e a Bíblia me revela que a olaria era um lugar específico agora, na qual o Senhor leva Jeremias. Existem lugares específicos que Deus quer tratar com o homem. Às vezes Deus leva o homem num lugar específico chamado leito. Às vezes Deus leva o homem a um lugar específico chamado prisão. Às vezes Ele leva o homem em um lugar específico chamado monte. Sempre Deus vai ter um lugar especial para tratar com você. Naquele momento, Deus estava tratando com Jeremias, mostrando algo para Jeremias, foi na olaria. Quando eu olho para essa palavra, eu fico maravilhada. Quando eu abro a Bíblia, eu fico maravilhada, porque naquele momento ali a olaria seria um lugar específico. Mas Deus, quando Ele quis tratar
com Moisés, ele quis falar, ele quis se revelar, ele quis mostrar algo para Moisés, ele quis mostrar soberania, falar frente a frente com Moisés. A Bíblia diz que ele se revela através de uma sarça ardente. Quando Deus quis tratar com Elias, quis falar com Elias, ele permite Elias a ir a um lugar específico chamado caverna. E Deus, quando ele quer falar com o homem, quando ele quer tratar com o homem, ele leva a lugares específicos para exortar muitas das vezes o homem, para alertar o homem, para divertir o homem, ou até mesmo consolar o homem. Deus vai sempre ter um lugar específico. Eu não sei aonde você está nesse momento, mas nesse momento, o lugar específico que você se encontra é Deus tratando com a sua vida nessa noite. Quando Deus fala para Jeremias, falando, olha, vai lá na casa do olheiro. Vai lá porque eu quero mostrar algo. E eu fico imaginando por que Deus levou Jeremias naquele lugar. Ele poderia ter tantos outros lugares, mas ele escolheu a olaria para mostrar para Jeremias como se faz um barro, como se faz um vaso. Porque barro todos nós somos, mas o importante é que nós venhamos ser vasos na mão de Deus. Você já parou para ouvir Deus falar nessa noite ou nesse dia? Você já parou para observar se você é barro ou se você é vaso? Talvez você ainda esteja na condição de barro, só que Deus quer fazer de você um vaso. E ele leva Jeremias ali porque ele queria tratar com Jeremias de uma maneira sobrenatural. Queria mostrar para Jeremias os processos de um barro. O vaso, antes de ser construído, vaso, primeiro ele vai passar por um processo. Antes de ser vaso, ele é barro. E o interessante é que o nosso Deus, que é o nosso oleiro, ele se faz como um Deus zeloso, um Deus de misericórdia, um Deus misericordioso. E quando ele nos leva a essa olaria para tratar de uma forma tremenda. Eu sei que você pode estar dentro da olaria, mas talvez você ainda seja barro. E talvez desse barro, Deus ainda vai construir um vaso. E a construção desse vaso, muitas das vezes, é uma construção dolorosa, como diz a palavra. E tem pessoas que preferem ficar na condição de barro, porque somente o processo, né, de ser feito um vaso, né, um vaso de barro, ele vai ser um processo às vezes doloroso. E só quem passa por esses processos é que sabe dar valor ao oleiro. Depois de todo esse processo, pode ter certeza que você vai glorificar o oleiro, que é o nosso Deus de Israel. E quando nós olhamos para dentro dessa palavra, aqui no capítulo 18, Deus usa essa figura de vaso. Deus usa a figura do vaso, Deus usa a figura do oleiro para mostrar sua soberania, para mostrar, né, que ele pode sobre todos os vasos, que ele pode sobre todos nós. Não adianta o vaso às vezes querer contender com o oleiro. Tem vasos que muitas das vezes contende com o oleiro. Deus está falando é desse jeito, é dessa forma, e o vaso está ali contendendo com o Senhor. Dura coisa é contender com o Senhor. Dura coisa é cair nas mãos do olheiro, porque a pessoa passa por um processo doloroso. Naquele momento, Deus estava tratando ali com aquele povo. Estava tratando com o povo de Israel. Falando para o povo de Israel, se arrepende. É hora de você se arrepender. Porque quando não se arrepende, os processos são mais dolorosos. Quando não reconhecemos a soberania, às vezes, do nosso Deus, que é o nosso oleiro,
os processos são mais dolorosos. E o tempo que o barro passa na mão do oleiro, ou seja, o tempo que o barro passa na mão do nosso Deus, ele muda os seus padrões, ele muda a concepção do homem, ele muda a ignorância do homem, ele trata de perto com o homem para que o homem entenda que Deus é o Criador. E muitas das vezes o vaso ele passa por todos esses processos e ele ainda não consegue entender o que o seu Criador quer. O que o seu Criador deseja dele. E muitas das vezes ele é necessário entrar novamente dentro da olaria e fazer mais uma voltinha lá. Mas nós, como vasos que somos na mão do Senhor, temos que estar predispostos a tudo aquilo que o Senhor quiser fazer conosco. Como vasos que somos de barro, nós não podemos contender com o nosso Criador. Tem pessoas contendendo com o Criador e passando por processos dolorosos. Para ver nessa noite que o lugar que você está é específico. Eu não sei onde você se encontra, mas seja onde você estiver, o lugar específico é hoje e agora, na qual você está tendo de Deus essa palavra para a sua vida. Seja barro, mas deixa Deus fazer de você um vaso. Porque no lugar específico que Ele te colocar como vaso, você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Fica com essa palavra em nome de Jesus. E eu profetizo para você que é vaso. Seja um vaso de honra na presença do Senhor. Fique na paz do nosso Deus.